Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Sou o pastor Alex Esteves. Encontramos-nos agora na aula 2 da disciplina Hermenêutica Bíblica 1, em nossa querida ETAD. Pedimos a Deus que nos abençoe, que nos dê graça, para que possamos auferir os benefícios que o próprio Deus tem para nos conceder. Meus amados irmãos, estamos estudando então o texto Compreendendo a Bíblia, de Dorothy Jones, e já vimos na aula 1 justamente a lição introdutória que tem por título Abordagens à Compreensão. E hoje veremos a aula 2, Abordagens ao Estudo da Bíblia. Veremos técnicas de perguntas ao texto para uma compreensão do seu conteúdo. Vamos tratar então desse tema olhando 4 itens. Primeiro, o item da compreensão a partir da preparação espiritual. E aí eu vou pedir que você pegue sua Bíblia, como eu vou fazer agora, e olhe para 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É necessário que haja uma preparação espiritual para a compreensão do texto bíblico. Isso é correto. Todavia, nós precisamos estabelecer bem qual o conceito de preparação espiritual e de compreensão do texto bíblico. Nós não estamos dizendo que a Bíblia seja um livro criptografado, codificado, oculto, como livros de religiões de mistério, de seitas secretas. Nada disso. Aqueles que são adeptos do método alegórico de interpretação acreditam que existem níveis diferentes de cognição, de compreensão do texto bíblico, e haveria ali um nível subjacente, oculto, mais espiritual, que estaria disponível a partir de determinadas técnicas. Não é isso que nós afirmamos de maneira nenhuma. Qualquer pessoa que utilizar o método histórico-gramatical ou gramático-histórico de interpretação, qualquer pessoa que respeitar o contexto imediato, contexto remoto, também o contexto histórico e a linguagem, a estrutura linguística e literária da Bíblia, vai compreender racionalmente o que ela diz. Porém, o homem natural não compreende as coisas do Espírito no sentido de não acolher como verdadeiras as palavras do Senhor. Então, na realidade, o que nós falamos de preparação espiritual não diz respeito a algo gnóstico, um conhecimento oculto, esotérico, que a pessoa precisa ter preliminarmente para que então possa se aprofundar nos meandros e nos mistérios da palavra de Deus. Não é isso. Mas sim que o homem espiritual consegue acolher como verdade o evangelho do Senhor. Ele entende e ele compara coisas espirituais com coisas espirituais. Então esse caráter espiritual, pela obediência, pela comunhão com Deus, vai possibilitando um despertamento cada vez maior. Posso aqui trazer como ilustração aquela passagem que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Acredito que essa passagem se aplica assim a isso que estamos estudando. À medida que a pessoa vai estudando a palavra do Senhor e deixando que o Espírito Santo promova a iluminação do seu entendimento, a luz vai substituindo as trevas. Há como que uma desintoxicação, uma despoluição, uma descontaminação. Nós vamos nos despojando de pressupostos tóxicos do mundanismo, da idolatria, do pecado, enfim, e vamos nos apropriando dos pressupostos válidos, que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, suficiente, inerrante, infalível, autoritativa, compreensível, verdadeira, absoluta, eterna e apta para salvar. Então, com relação à preparação espiritual, é basicamente isso que nós precisamos dizer neste momento. E a necessidade de estudo metódico? Será que nós realmente precisamos do estudo metódico? Esse é o tópico 2. Algumas pessoas fazem uma oposição, uma hostilização entre fé e razão.
Não há essa hostilização à luz da Bíblia. Há sim um contraste entre fé e racionalismo. Mas a verdadeira razão glorifica a Deus. Foi Deus quem criou a razão. Na realidade, o estudo metódico deve estar em sintonia com a preparação espiritual que vimos no tópico anterior. O método só ajuda a organizar o pensamento. O método vai incrementar, qualificar o esforço pessoal para que o estudo seja mais proveitoso, mais adequado, para que os benefícios das Escrituras cheguem ao coração e ao conhecimento do leitor, do estudante da Palavra de Deus. E aqui é necessário observar que o método não dispensa a iluminação do Espírito. As técnicas não dispensam de maneira nenhuma o trabalho do Espírito Santo na iluminação do homem espiritual. Mas eu quero também destacar a questão da suficiência das Escrituras. Algumas pessoas e alguns grupos mais sectários dizem, não, só a Bíblia, e com isso não leem escritos de mestres, de teólogos, literatura cristã, desprezam todo o cabedal de conhecimento adquirido e acumulado em 2000 anos de história da igreja. Na verdade, aproveitam de alguma maneira o conhecimento consolidado, porque as Bíblias que têm em mãos foram traduzidas por homens que conhecem as línguas originais, portanto estudaram grego, estudaram hebraico, estudaram aramaico, homens que fizeram essas traduções, também tinham pressupostos teológicos, também fizeram escolhas hermenêuticas, escolhas teológicas para as traduções ou para também as versões. Então, tudo aquilo que nós temos de conhecimento é herdado de alguma maneira, por exemplo, dos concílios ecumênicos, os concílios eclesiásticos da era patrística, era dos pais da igreja, de maneira que não é humilde e não é algo consciente, não é coerente quando alguém, embora se aproveite do conhecimento herdado, despreza esse mesmo conhecimento e aqueles que o produziram. Na realidade, quando se fala da suficiência das Escrituras, não significa que nós devamos desprezar o legado dos mestres do passado ou dos mestres contemporâneos, a contribuição dos mestres contemporâneos, ou aquilo que vem nos dicionários bíblicos, comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas, livros da literatura cristã. Nada disso deve ser desprezado, os comentários bíblicos que tanto nos socorrem no estudo da palavra do Senhor. Quando se fala da suficiência da Escritura, e até um lema da reforma do século XVI, a reforma protestante, a reforma de Lutero, sola Scriptura, é um lema que vem do latim, que significa somente a Escritura. Mas somente a Escritura em que sentido? No sentido de salvação, porque somente pela Escritura é que o homem consegue alcançar a revelação especial que apresenta Jesus como Filho de Deus, unigênito e Salvador do mundo. É nesse sentido que a Escritura é suficiente. Não significa que na minha leitura da Bíblia eu deva negligenciar, desprezar o conhecimento acumulado nas gerações precedentes. Isso não é nem muito humilde. Meus amados irmãos, no terceiro tópico nós veremos passos básicos de estudo da Bíblia. Algumas vezes vocês vão encontrar 3 passos apenas. O livro da irmã Dorothy Jones, Compreendendo a Bíblia, traz 6 passos. Ela desdobra, coloca de maneira mais detalhada e mais didática esses passos. Mas vocês podem encontrar 3 passos. Observar, interpretar e aplicar. Observação, interpretação e aplicação. Tudo bem. Mas vamos desdobrar tudo isso, de acordo com o que a irmã Dorothy Jones apresenta? Observação, interpretação, resumo, avaliação, aplicação, correlação. Observar, interpretar, resumir, avaliar, aplicar, correlacionar. Todos esses passos são alcançados por meio de perguntas ao texto. E a primeira fase é a fase da observação. Eu digo que a observação é aquela etapa da leitura precedente à interpretação propriamente dita, em que o leitor vai se apresentar ao texto, digamos assim, e o texto vai se apresentar a ele. Então você vai fazer algumas perguntas. O quê? O que está acontecendo aqui? Ou do que se trata? O quê? Ou quando?
né? Em que tempo aconteceu? Pode perguntar também onde, né? Qual a localidade, qual o contexto em que isso se deu. Pode perguntar como, qual a maneira pela qual aconteceu. Pode perguntar também quem, a quem o texto se refere, essa declaração é feita por quem, essa declaração é feita a quem será afetado ou atingido por isso que está aqui declarado. Então são perguntas, o que, onde, quando, como e quem. São perguntas factuais, são perguntas sobre os fatos e circunstâncias do texto. Repetindo, o que, quando, onde, como, quem, são perguntas factuais. Por exemplo, você vai lendo o texto, nesse momento você não vai buscando comentários, rodapé de Bíblia, anotações, Bíblias anotadas, enciclopédias, para tentar descobrir o que o texto significa. Ainda não. Mas pode ser que nessa vista panorâmica, nessa vista aérea, você perceba algumas palavras que não são do seu conhecimento. Por exemplo, fariseu. O que é fariseu? Jactância, ignomínia, opróbrio. Meu Deus do céu, o que é isso? Você pode consultar um dicionário comum, apenas para ter uma noção, né? Talvez até um dicionário bíblico, mas não avançando muito, para que você não antecipe a etapa da interpretação, para que você tente, com aquilo que você tem, o que é dracma, o que é saduceu, né? Com aquelas palavras, com o significado dos termos, dos vocábulos, né? Essa parte filológica, a partir disso, você já tenta ir interpretando, para que a sua interpretação não seja sempre importada de outros. Você precisa, e já está preparado espiritualmente, se preparando cada vez mais, você precisa ter também a sua compreensão preliminar nesse processo hermenêutico que é bem mais amplo. Mas muito bem, feitas essas perguntas de observação, essas perguntas factuais, você parte para a fase da interpretação, que é a compreensão, é a interpretação propriamente dita, é o núcleo duro do processo hermenêutico. Você vai perguntar, o que isso significa? Tudo bem, eu já sei quais são os fatos, circunstâncias, episódios, o que é que o texto fala, para quem fala, ou de quem fala, acerca de quem fala, quando aconteceu, como aconteceu, eu já sei onde aconteceu. No que diz respeito à localidade, você pode procurar um atlas bíblico, né, onde é Cesareia de Filipe, né, onde é que fica Jope, né, Mar da Galileia. Então você vai buscando descortinar o texto, tirando esses, digamos assim, entraves preliminares, né, aquelas dificuldades que tornam o texto mais obscuro do que muitas vezes ele é. Muito bem, então agora você já passou para a fase da compreensão e você pergunta, o que isso significa? O que o texto diz? O que o texto diz? Quando você fala do que ele significa, alguns chamam isso de significado mesmo, outros falam de sentido, né? Significado e sentido, guarde isso. E a Bíblia não vai significar o que nunca significou, ela nunca vai ter significados novos. Estou falando de compreensão, estou falando de mensagem, estou falando de interpretação. O significado é sempre o mesmo, nesse sentido de interpretação. Guarde bem isso, porque daqui a pouco a gente vai explicar melhor. O sentido da acepção do texto, né? Qual o sentido, qual o significado do texto? Sempre será o mesmo. Sempre será o mesmo. Depois você parte para o resumo. É muito interessante isso. Você faz um resumo com suas próprias palavras ou com diagramas, ilustrações. Você pode fazer gráficos, setas para um lado, setas para o outro. Você vai fazendo uma nuvem de informações para poder contribuir e colaborar com a sua própria memorização do texto. Depois você faz uma avaliação. Isso aqui é muito interessante. Antes de fazer a aplicação do texto, você ainda vai para a avaliação. O que é isso? Bom, isso é um costume da época? Ou é um princípio eterno? Exemplo, na lei de Moisés. Isso aqui é um preceito moral? É um preceito cerimonial? Ou é um preceito civil, jurídico, no sentido normativo do texto,
ou do termo para uma nação? É moral, é cerimonial ou é civil, jurídico? Essa classificação tripartite da lei de Moisés é uma classificação hermenêutica, né? E então você faz essas avaliações, né? Questões culturais, questões principiológicas. Você faz aqui também um recurso a dicionários bíblicos, né? Pode recorrer a esses dicionários, comentários bíblicos, livros sobre costumes bíblicos, aqui já para tentar discernir aquilo que, na verdade, dizia respeito a circunstâncias próprias do povo de Israel na antiguidade, daquilo que, na verdade, remanesce como princípio eterno. Não é que a palavra de Deus tenha partes inspiradas e partes não inspiradas, partes que são ou foram reveladas e partes que não foram reveladas, não tem nada a ver. Mas significa que nós precisamos fazer uma ponderação e uma transposição cultural. O que é transposição cultural? Ela cabe na avaliação, nessa etapa da avaliação. É quando você vai verificar se em determinado texto você pode extrair princípios que remanescem para sempre, né? São esses princípios que devem conduzir a interpretação daqui para frente, né? Todo esse processo hermenêutico. Essa distinção é muito salutar e afasta problemas na aplicação da palavra do Senhor. E então nós já partimos para a aplicação. É como eu vou relacionar o significado do texto com a minha vida. Lembra que eu falei que alguns chamam a parte da interpretação propriamente dita ou da compreensão de sentido, né? Outros chamam de significado. Por que eu disse isso? Porque para a gente não confundir as coisas, porque às vezes os mesmos termos são usados para aplicações diferentes ou conceitos diferentes. Os mesmos termos podem ser usados aqui com um significado, ali com outro significado. Então, às vezes você fala de sentido e alcance, né? Ou você pode falar de significado e significância. Significado como compreensão do texto e significância como aplicação. Ou você pode falar de sentido como compreensão e significado como aplicação. Dá para compreender? Bom, o sentido é dado pela interpretação, mas qual o significado para mim? O que significa para mim? Isso é uma coisa. Mas você pode dizer assim, olha, o significado, no campo aí da compreensão, da interpretação propriamente dita, é um. Mas qual a significância? O que eu quero dizer é a distinção entre sentido e alcance. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. O sentido é sempre o mesmo. A palavra de Deus não muda, mas a aplicação é infinita, porque as pessoas são diferentes, os contextos são diferentes. E aí eu estou falando de contexto social, político, econômico, cultural. É aí que a aplicação vai ser um conjunto infinito, miríades de aplicações. Porque a palavra de Deus se aplica a qualquer pessoa, qualquer situação, em qualquer lugar e em qualquer época. Essa é uma distinção muito importante na hermenêutica. Depois você vai fazer a correlação. Essa correlação é tão importante quando você vai analisar o significado do texto relacionando com o todo das Escrituras. E é uma homenagem à harmonia das Escrituras, entendendo que a Bíblia é um sistema. Por isso temos a teologia sistemática. E homenageando também a unidade, coesão ou coerência das Escrituras, porque a Bíblia não se contradiz. Você não tem uma teologia de Paulo que peleja contra a teologia de Pedro, que por sua vez peleja contra a teologia de João e assim por diante. Você pode ter perspectivas teológicas trazidas pelo Espírito Santo por meio desses autores sagrados, mas tudo se ajusta para uma só e mesma revelação escrita, que é a palavra de Deus, o autor sagrado, o autor soberano, autor por excelência das Escrituras, inspiradas pelo próprio Deus. E aqui tem há um perigo, né, de pessoas que interpretam de maneira errônea, porque, na verdade, não passam pela fase da observação e da interpretação propriamente dita. Já vão logo para a aplicação. Elas se colocam no lugar de Abraão recebendo as promessas, no lugar de José tendo seus sonhos no Egito, ou ali
com os seus irmãos e seu pai Jacó, ou se colocam no lugar de Daniel ou de Davi, e geralmente se colocam no lugar dos personagens bíblicos de uma forma sincrônica, né? Não é diacrônica. Isso a gente pode até ver no futuro, com o aprofundamento dos estudos hermenêuticos, mas quando você olha de forma sincrônica, você se coloca no texto sem considerar a evolução da história. Você já se coloca de forma sincrônica, não é algo diacrônico, que entende o termo no seu contexto e a sua aplicação posterior, considerando aquilo que aquele termo, aquele enunciado, aquela frase, aquele parágrafo disseram naquele primeiro momento. Não, de forma sincrônica a pessoa já se coloca no meio do texto, como se fosse até um personagem, sem considerar a história da redenção, sem considerar o liame que há entre os textos dos livros de Gênesis até Apocalipse. A pessoa já se coloca no meio. Mas é interessante que isso é algo deliberado, porque ninguém quer se colocar no lugar de um Saul, por exemplo, né, de um Golias, de um fariseu hipócrita, ninguém quer se colocar no lugar de um Judas Iscariotes. A pessoa já se coloca no lugar do mocinho, do personagem benfazejo, daquele que aparece como herói. Ele não se coloca como muitas vezes aquilo que ele é, um pecador terrível, para o qual o texto está dizendo mude. Interessante então, e eu digo isso com temor e tremor, que nós façamos uma aplicação depois de compreendermos o que o texto diz. Já passamos pela observação com as perguntas factuais, né? O que, onde, quando, como, quem. Fizemos a interpretação, já fizemos um resumo, já fizemos a avaliação e agora estamos aplicando o texto para depois correlacioná-lo, né? Mas essa aplicação do texto precisa ser feita de maneira honesta, para que nós não venhamos a nos iludir, pensando que estamos ao lado dos discípulos de Cristo, quando muitas vezes estamos do outro lado. É aí que o homem espiritual, com a iluminação do Espírito Santo, vai poder olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia revela os seus próprios pecados. Digo, pecados do leitor, né? Eu gosto de dizer nas pregações que interpretar a Bíblia de forma deliberadamente equivocada, sem atender aos pressupostos válidos de interpretação, pode ser uma forma de infringir o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Êxodo 20, versículo 7. Quando a pessoa diz coisas que Deus não disse e usa o nome de Deus, porque diz a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, quando a Bíblia não disse, isso é tomar o nome de Deus em vão. Perigoso, né? Pensemos sobre isso, porque muita gente incorre nesse erro. Diz que está profetizando, diz que aquilo está na Bíblia, quando na verdade não está. Esse mandamento permanece. É um princípio eterno da palavra do Senhor, que está ali no Decálogo e remanesce. A palavra que nós apresentamos deve ser fiel ao texto. Quando Paulo diz a Timóteo do bom depósito que deve ser preservado, ele fala das tradições que recebeu e que a igreja então deve também receber e transmitir. Ele diz a Timóteo, aquilo que tu recebeste de mim, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também transmitam a outros. Nós devemos transmitir exatamente o que recebemos. Veja como a hermenêutica não é algo que possamos negligenciar, que possamos olvidar, que possamos esquecer. Não. A hermenêutica é algo muito importante, porque ela é fiel, ela busca ser fiel à palavra do Senhor, quando é uma hermenêutica cristã, ortodoxa, conservadora. Vamos então para o último tópico da nossa aula, que diz respeito a técnicas de perguntas e respostas. Jesus trabalhava com perguntas. Vamos lembrar que na didática, na pedagogia dos rabinos, as perguntas eram muito importantes, né? Quando Jesus estava ali com cerca de 12 anos no templo e sua família acabou saindo da cidade, deixando Jesus para trás, quando voltaram, ele estava ali, né? Respondendo perguntas, porque é um método, até hoje, né? Professores utilizam perguntas. Eu mesmo, dando aula, gosto de dar exercícios para que os alunos, por meio da atenção àquelas perguntas, possam orientar o seu raciocínio. É um estudo dirigido por meio de questões, por meio de indagações. Jesus trabalhava muito com perguntas. Às vezes a pessoa vinha falando uma coisa, aí ele respondia com uma pergunta, fazia uma indagação
que promovia uma reflexão, às vezes desconcertava o interlocutor para que houvesse ali uma mudança de atitude e um aprendizado. Louvado seja o Senhor, porque Jesus é o mestre por excelência. Ele usou parábolas também, usou vários recursos, mas um dos recursos foi o de perguntar, fazer perguntas para propiciar uma reflexão, uma provocação ao intelecto e ao espírito. Mas nós vamos ver que essas perguntas, né, são relacionadas àqueles passos que vimos de observação, interpretação, resumo, avaliação, aplicação e correlação. Vamos ver 7 perguntas. 4 dessas perguntas são factuais, né? E 3 perguntas são reflexivas. 4 factuais, 3 reflexivas. A primeira é uma pergunta identificadora, né? Volto a dizer, essas factuais dizem respeito à observação, né? Então, a pergunta identificadora, ela se desdobra em 2 na realidade. O quê? Qual o objeto desse texto? E quem? A quem fala? De quem fala? Quem será atingido? De quem se fala? Uma pergunta identificadora. Eu quero saber do que se trata e de quem se trata. Pergunta identificadora. Vamos identificar. Pergunta de modo como? Né? Como isso se deu? É interessante que os recursos retóricos e as estruturas, as formas literárias dentro de cada gênero, porque você tem um gênero literário, pode ser uma lei, pode ser um texto profético, um texto apocalíptico, pode ser um sermão, pode ser um texto doutrinário, pode ser uma epístola, pode ser uma genealogia, né, um detalhamento de tabernáculo ou de templo. Tudo isso vai vir, por exemplo, poemas, cânticos, tudo isso virá em formas literárias. Então você tem o gênero literário, que é um formato maior, e dentro dele você pode ter vários formatos, são as formas literárias, né? Então quando você olha para o texto, né, e vê a maneira como o texto se formaliza, como ele se apresenta, isso também contribui para a compreensão. Aí eu estudo dos recursos retóricos e dos gêneros literários, também das formas literárias, das estruturas literárias. É uma área muito interessante da hermenêutica. Quando você faz outra pergunta, temporal, quando? Nem sempre você vai ter uma datação. Você tem profetas que trazem uma datação muito precisa, mas, de modo geral, não haverá essa datação, né? Mas você pode saber, assim, por exemplo, olhando o livro de Daniel, você tem capítulos que claramente estão colocados ali de uma forma não cronológica, né? Então você precisa verificar que quando ele fala do rei Belsazar, né, a morte do rei Belsazar, né, vem narrada antes de coisas que serão relacionadas ao período do rei Belsazar. Então você precisa fazer uma transposição para compreender melhor o que é que vem antes, o que é que vem depois, né? O antes e o depois, ainda que você não tenha uma datação, mas você tem o antes e você tem o depois. Você tem uma cronologia, pelo menos, no encadeamento das cenas do texto, né? Tudo isso é interessante, a atmosfera do texto, o tom de voz de quem fala, né? Essa interpretação também é interessante. Como será que foi o tom de voz desse personagem, né? A passagem como se fosse um filme no cinema mesmo, né? Às vezes mais ágil, como no Evangelho de Marcos, às vezes mais lento, mais reflexivo, né? Então, esse passo, esse compasso, né? O tom de voz imaginado e permitido pela própria interpretação do texto, pelas formas literárias, tudo isso vai nos ajudar. E esse quando, né? Essa pergunta temporal, que é uma pergunta factual da etapa da observação, vai ajudar o leitor, ainda que ele não tenha uma visão cronológica propriamente dita, mas ele terá um antes e um depois. Às vezes se trata de um flashback, às vezes o texto retorna, né? Vai ao passado, às vezes ele vai à frente, né? Então é necessário que nós tenhamos uma compreensão da importância dessa pergunta temporal. Também a pergunta local, onde aconteceu? Né? Jericó, Jerusalém, foi no monte, não foi, à beira da praia, tudo isso compõe um quadro, né? Tudo isso compõe um quadro, e parece que foi o autor Leland Hicken, né? No livro Formas Literárias da Bíblia, Leland Hicken, ele fala que a forma é tão importante quanto a mensagem. Nós não devemos desprezar as formas literárias da Bíblia, gêneros literários, recursos retóricos,
Porque se a Bíblia entendeu de utilizar-se para a sua mensagem dessas formas, gêneros e recursos retóricos, é porque alguma razão há. Então, quando eu olho também para os locais, né, onde as coisas aconteceram, eu estou olhando para o cenário, eu estou olhando para a atmosfera, eu estou olhando para circunstâncias que vão me colocar dentro do texto no sentido de compreender os fatos, episódios e circunstâncias. Isso é muito especial e muito útil ao leitor. Depois dessas perguntas factuais, nós partimos para as perguntas reflexivas, né? Essas perguntas reflexivas são perguntas definitivas, perguntas racionais e implicativas. Definitivas, racionais e implicativas. Vamos tentar entender melhor? A definitiva já é aquela da interpretação. O que significa? O que o texto diz, não é o que ele diz para mim. Aí é a aplicação. O que o texto diz? Qual a mensagem? A mensagem dele para sempre. O que é que ele fala para qualquer pessoa, e qualquer pessoa, usando essas técnicas e o método histórico-gramatical, ou gramático-histórico, dá no mesmo, poderia entender. O que é que qualquer pessoa, independentemente da classe social, gênero, cor, etnia, condição econômica, ideologia política, preferências pessoais, o que é que qualquer pessoa deveria compreender ao ler esse texto, pela gramática e pelo contexto imediato, remoto e contexto histórico? É a parte da interpretação. Aqui, Dorothy Jones diz que a gente vai olhar para termos, para declarações, para gramática, para formas literárias, tom e atmosfera geral do texto, né? Então, eu olho para tudo isso, para frases, enunciados, que são sentenças, termos, formas literárias, recursos retóricos, a atmosfera do texto, o tom, a passagem de uma cena para outra. Eu vou olhar para tudo isso e perguntar o que isso significa. Pergunta racional. Por quê? Essa pergunta racional é tão interessante. Lembra que entre aquelas perguntas que nós mencionamos, onde, quando, há a pergunta por quê. No livro está dito sobre essa pergunta por quê, mas ela vai migrando, ela não está nessa fase de observação, ela está numa fase posterior, reflexiva. Por quê? No direito a gente fala da interpretação teleológica. Interpretação teleológica, que é da finalidade. Qual a finalidade desse texto? Mas aqui há uma interpretação racional. Nós falamos no direito a ratio, do latim ratio, né, na hermenêutica jurídica. Qual a ratio legis? Qual o espírito, né, que em Montesquieu se fala o espírito das leis, né? Aqui a gente aplica uma interpretação racional. Não é nem a finalidade ou o propósito, mas é a intenção, a motivação. O que levou Judas a escrever a sua epístola geral? Ele mesmo diz, querendo escrever acerca da nossa comum salvação, ele precisou, foi compelido a escrever sobre a necessidade de batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz por quê. Havia falsos mestres, rochas submersas, nuvens sem água, árvores infrutíferas, e ele vai dizendo qual a sua intenção, a sua ratio, né, o porquê, a sua motivação para escrever aquele texto. Depois nós partimos para a pergunta implicativa. O que isto implica? Tá, é aquela pergunta famosa, e daí? Eu faço o que com isso? Que eu já entendi, né? Aqui você vai avaliar princípios eternos, costumes, questões culturais, circunstâncias da época. Você vai aplicar, vou trazer para mim, ou para a minha comunidade, ou para o meu país, a minha época, e vou correlacionar. O que é que isso tem a ver com a Bíblia toda? Ou com as epístolas de Paulo de modo geral, ou de João, ou de Pedro, etc. Né? Aí eu vou olhar princípios, contexto remoto e vou olhar também propósito. Aqui eu creio que podemos aplicar a interpretação teleológica, tem a ver com teleios, né? Que é finalidade, propósito. Para que serve esse texto? Né? Tá bom, meus irmãos? Então, olhando dessa maneira, nós vamos ter uma visão melhor da palavra do Senhor. Nós vamos poder compreender a palavra de Deus de uma maneira mais frutífera, né? E aqui está, né, esse livro que é muito recomendado, pode nos ajudar se os irmãos puderem adquirir, não é caro, tá bom? Acredito que pode ser um bom manual para os irmãos, né? Em outras aulas eu poderei eventualmente trazer, eu tenho muitos livros de hermenêutica, de exegese, nem todos eu recomendo, alguns eu tenho para efeito de pesquisa, mas que não são úteis
para o estudo de hermenêutica, até porque alguns deles nem de hermenêutica tratam de outras questões, mas levam o nome de hermenêutica por algumas questões filosóficas e ideológicas do nosso tempo. Mas esses livros que eu mencionei na aula 1 e nessa aula, acredito que serão úteis para a compreensão dos irmãos. Essa aula vai ficando por aqui, tá bom? Temos aí quase 40 minutos, mas eu espero que os irmãos vão estudando e que nós possamos ter um bom aproveitamento. Até a próxima aula, que Deus abençoe.